Salve, salve, galera! Muito boa noite. Gazeta Esportiva tá na área e não precisa consultar o VAR, não. Flávio Prado e Osmar Garrafa estão em posição legal, prontos para o debate. Boa noite, meninos. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Michele, boa noite. Muito bem, nosso diretor também já está aí arrasando, nossa equipe técnica, todo mundo. E a gente vai voltar já já com Libertadores, Campeonato Brasileiro e muito mais para você. Fique com a gente. Ai, por muito... Pronto, estamos de volta, foi rapidinho. E agora a gente já coloca você que está do outro lado da telinha para participar através da nossa enquete. Com a mudança de treinador, o Palmeiras vai brigar por algum título nesta temporada? Era essa a enquete mesmo? Ou você mudou? Essa era a 2? Era a 3? Né? Vocês ficam mudando a enquete, gente. Era essa. Foi unânime essa, Michele. Foi a que eu votei, inclusive, então. Bom, então tá bom. Bom, a pergunta é, com a mudança de treinador, o Palmeiras vai brigar por algum título na temporada? A questão é que ainda não temos um treinador, né? Então, o que vocês acham? Mas eu respondo facilmente. Mesmo que não tivesse mudado, o Palmeiras tem condição de brigar pelos títulos que ele disputa. Todos. Menos o brasileiro. O brasileiro, acho que... Eu estava achando que tinha 2 times brigando, mas agora acho que só tem um. Então, já está resolvido. É Flamengo, óbvio. Mas o resto, mata-mata e tal, o Palmeiras está bem na Libertadores. Quando ele entrar na Copa do Brasil, ele entra em condição. Acho que o Palmeiras tem um elenco suficiente para brigar, sim. Dá para brigar. E aí, Garrafa? Acho que dá para brigar, sim, principalmente no mata-mata, né? Porque o mata-mata ele permite o imponderável. Né? Já tivemos vários exemplos, tanto na Libertadores como Copa do Brasil. Equipe sem grande expressão, quando ajeita, e a gente não sabe quem vai chegar, de repente esses caras começam a jogar bola aí, pode sim brigar por título. Então, entre lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do ladinho e entrar no site. Vídeo pelo WhatsApp com a sua opinião. Anota o número 11 99479 1633, 11 99479 1633. Com a mudança de treinador, o Palmeiras vai brigar por algum título na temporada? Muito bem. Hoje nós temos a abertura da última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Lucas Mussetti, nosso setorista do Santos, está na Vila Belmiro e vai chegar com a musiquinha hoje para o nosso telespectador santista que fala que não tem musiquinha do Santos e vai dar as informações do duelo entre Santos e Defensa e Justiça que acontece logo mais às 7h15. O Soteldo vai ou fica? Boa noite, Mussetti. Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Ao que tudo indica, Soteldo fica, mas só por enquanto. O torcedor do Santos recebeu uma boa notícia nas últimas horas, porque Soteldo recusou a proposta do Al Hilal da Arábia Saudita, que era de 7 milhões de dólares para o Santos, e Soteldo ganharia 1 milhão de reais na Arábia. Mesmo assim, o foco dele é ficar no Santos para depois ir para a Europa. E diante dessa vontade do jogador, surgiu uma possibilidade nas últimas horas, que é o Atipato do Chile, o Atipato Clube do Chile, contratar o Soteldo. O Atipato tem 50% dos direitos econômicos de Soteldo e tentou ou tenta comprar os outros 50%. O Santos prometeu pagar 3 milhões e meio de dólares para o Atipato em 2019 e nunca pagou nenhum real. Então o Atipato, sabendo da realidade financeira do Santos, oferece o perdão dessa dívida, paga mais 1 milhão de dólares agora e empresta Soteldo até fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro. O Santos conseguiria um dinheiro agora, acabaria com a dívida e teria Soteldo até o final da temporada. Para isso ser concluído, o Conselho do Santos precisa aprovar. O Santos vive um período eleitoral, então qualquer contratação ou venda depende da aprovação da maioria dos conselheiros. Haverá uma reunião amanhã à noite para os conselheiros definirem se Soteldo é negociado ou não, mas de qualquer forma ele deve terminar a temporada aqui e há expectativa até de Soteldo jogar contra o Defensa e Justiça nessa noite. Mais tarde eu volto já com a escalação do Santos. Michele? Valeu, Mussetti. Se jogar é bom para o Santos. O que vocês acham dele ficar? Isso é a coisa mais sensacional que eu vi na minha vida. Você viu? Olha só, o Santos comprou 50% do Soteldo do Atipato, mas ele não pagou nada. Ele comprou, mas não pagou nada. Não pagou zero, não deu um centavo. Ó, me dá aqui que eu te pago. Não pagou. Agora, o Atipato vai perdoar a dívida, vai dar mais 1 milhão e ainda vai deixar o Soteldo até fevereiro.
Pô, isso é um negócio extraordinário. Negócio da China. Pra caramba. É tipo assim, eu compro um carro, eu uso 6 meses, não pago um centavo, devolvo pro banco, o banco ainda me dá uma Até nota. porque ele ia pegar 7 milhões maluco, lá do cara. Al Hilal, não é? 7 milhões. Sim, mas ele ia ter que não, pagar. ele ia ter que pagar. De dólar, Não ia dar. quê? Nessa conta aqui, pro Santos, acaba ficando com 1 milhão. Fica com 1 milhão e fica com o Soteldo por um período. Tá perfeito. Cara, o seu Madruga, Sabe, Madruga não era bom, não. O seu Não, Madruga, ele só não pagava o aluguel. Pelas- Isso aqui é genial, isso aqui Claro, é né, Flávio? genial. Claro cara. que tecnicamente é uma perda. Não, Você tá vai perder falando o de outra Soteldo, coisa. ok? Mas como negócio, com as duas propostas, tem que Mas fechar tá agora. bloqueado Mas de novo na assina, FIFA então, pelo assina Chipato. agora. Assina agora. Você perdoa uma dívida, ainda consegue prolongar tecnicamente o Soteldo no time, não é? Então tem que fazer esse Lembra negócio que aí. que o conselheiro foi lá, botou um caminhão de dinheiro para perdoar a dívida Sim. do Santos? Porque o Santos ia começar a perder pontos. Aí perdoou, escreveram o Robinho nesse buraco aí, tá bom. Aí já bloqueou de novo, agora foi o Chipato. E tira esse bloqueio. Legal. Mas, gente, é inacreditável. Mas afinal de contas ele ia esse ser vendido por 7 milhões, Por 7 milhões. de dólares. Mas esses 7 De milhões... quê? 40 Ninguém- milhões, de dólar. 40 milhões de reais. Mas esses 7 Tá bom milhões, bastante. mas esses Sim, 7 mas não milhões é não dele. viria todo pro Santos. Ah, não, vem 50% pro- é para o Mas Chipato. Santos. Aí, Michele, o Santos não pagou nada. O Santos tá jogando de graça no Santos. E ia embora agora. Ia embora agora. E ainda vão dar 3 milhões. Vão dar 1 milhão e ele vai ficar até E fevereiro. perdoa uma E o dívida Santos de- nunca pagou Vamos nada. nem ficar falando É muito, verdade. que é pra eles não ouvirem isso que a gente tá Isso aí é um falando. negócio assim, é muito louco, cara. É muito louco. Bom, o São Paulo também entra em campo hoje pela Libertadores para enfrentar o Binacional no Morumbi às 9h30 da noite. Mesmo eliminado da competição, o jogo segue sendo importante para o tricolor. Não é isso, José Paz? Boa noite. Boa noite, Mia. É exatamente isso. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. O São Paulo já está eliminado da Copa Libertadores da América, não tem mais chance de chegar nas oitavas de final. O São Paulo só ganhou da LDU e empatou com o River Plate, ambos os jogos aqui no Cícero Pompeu de Toledo. Somou 4 pontinhos, está na terceira posição do Grupo D e se conseguir se manter nessa posição, na terceira posição do Grupo D, o São Paulo se classifica para a Copa Sul-Americana, um prêmio de consolação, vamos dizer assim, né? Mas se você não entendeu nada, o meu amigo Osmar Garrafa preparou uma reportagem para destrinchar direitinho esse tema. Vamos conferir. Apesar de já estar eliminado da Copa Libertadores da América, a partida dessa noite contra o Binacional vale e muito para o São Paulo. Vale uma vaga para a Copa Sul-Americana. Para garantir esse direito, o tricolor necessita de ao menos um empate contra a equipe peruana, que também não tem mais nada a brigar na Libertadores. Estar na Sul-Americana, além de dar mais uma possibilidade de título, é importante para o São Paulo no aspecto financeiro. Com todos os jogos sendo disputados sem a presença de público e, consequentemente, ausência de receita, estar na Copa Sul-Americana pode representar dinheiro no caixa enquanto a equipe permanecer na competição. A melhor lembrança da Sul-Americana para a torcida são paulina está em 2012, quando o tricolor foi campeão em cima do Tigre da Argentina. Um jogo que não chegou ao seu final por confusão entre as duas equipes. Vale lembrar também que desse título para cá, o São Paulo não venceu mais nenhuma competição. Se o tricolor garantir a vaga, vai se juntar a outros 6 brasileiros que já estão classificados: Fluminense, Atlético Mineiro, Goiás, Bahia, Vasco e Fortaleza. Mas antes de pensar nesses possíveis confrontos, é preciso, no mínimo, empatar com o fraco Binacional logo mais e espantar a chamada zebra. Então, Michele, lembrando que, olha só, todos os terceiros colocados dos grupos, nessa fase de grupos da Libertadores, vão para a Copa Sul-Americana. E daqui a pouquinho, na minha segunda entrada aqui no Gazeta Esportiva, a gente vai falar da escalação do São Paulo e vai ter novidade, viu, Mi? Combinado, José Paz. Muito obrigada. O que podemos esperar deste jogo? Qualquer coisa que não seja essa zebra que passou aí na matéria, né?
Não pode, pelo amor de Deus. O São Paulo já tomou um pau lá do Binacional no Peru e a coisa ficou complicada, não se classificou muito por essa conta, por essa matemática. Vai pegar o pior time do grupo. Os 2 gols marcados pelo Binacional na Libertadores foram em cima do São Paulo. Então o São Paulo tem que até esquecer esse empate que lhe dá a vaga na Sul-Americana. Tem mesmo é que garantir uma vitória aí no aspecto moral, porque no final de semana tem Copa do Brasil, aí o buraco é mais embaixo contra o Fortaleza. O São Paulo, eu já considerei, deu muito azar, pegou um grupo forte na Libertadores, 2 times que poderiam tirar, o River muito melhor e o LDU mais ou menos no mesmo nível, deu aquele azar de ter que jogar lá na altitude, os outros jogaram no térreo, né? Então, ok, tá. Agora é o seguinte, o Binacional não pode ser chamado de time de futebol. É uma altitude que disputa campeonato. Como aqui o jogo é no chão, se o São Paulo perder esse jogo, eu acho que o São Paulo tem que encerrar as atividades esportivas. Mas já perdeu deles, não foi já deles? Perdeu na altitude, é uma altitude que joga futebol. Aqui, o São Paulo tem dado cada vexame, perdeu de Menino de Uber, perdeu de Penapolense, perdeu da Ponte Preta, anda perdendo, perdeu do Avaí, do Juventude na 3ª divisão, enfim. Mas se o São Paulo conseguir, acho que é impossível, mas se o São Paulo conseguir perder, sinceramente, tem que encerrar as atividades esportivas, acaba. Encerra as atividades, cria aquele maravilhoso, aquela parte social, estádio, transforma num campo de golfe e funda outro time. Não tem como perder de Binacional. Não é um time de futebol, é uma altitude que se classifica para a Libertadores. Não, olha, não quero nem considerar essa hipótese. É impossível Coloca a mão no fogo. O time da Gazeta perder do Binacional. Não perde, não perde. Se o São Paulo conseguir essa proeza, já conseguiu coisa, mas assim é demais, né? Binacional é demais. Eu não vou falar nada. Se não empatar, olha, se pelo menos não empatar. Não dá, né? Aí é demais. Você acha o quê? Não, São Paulo, é o que eu falei, não pode nem pensar em empatar, tem que ganhar o jogo, se né? empatar, pelo menos se classificar. Agora, se empatar, perder se desses classifica. pobres Não, coitados, não pode. se perder desses pobres coitados, aí não dá. Aí tem que encerrar as atividades. Apesar que o Defensa e Justiça aí já pagou um mico uma vez, É né? diferente. É um time de futebol. Isso não é nem time de futebol, pô. Bom, já o Palmeiras joga só amanhã contra o Tigre, às 9h30 da noite no Allianz Parque. Será que já teremos a definição do próximo técnico palmeirense até lá? Quem vai tentar responder essa pergunta é o Alexandre Silvestre, que está na Academia de Futebol. Boa noite, Silvestre. Quais são as novidades do Verdão? Boa noite, Michele. Um abraço para todo mundo que está com a gente no Gazeta Esportiva. Deu uma embaçada no meio-campo, hein? A negociação com o Miguel Ángel Ramírez. Palmeiras segue lá no Equador, tudo praticamente acertadinho com o clube, multa rescisória com o Del Valle, acerto com o Miguel sobre tempo de contrato, salário, quem ele vai trazer ou quem ele iria trazer de lá para compor comissão técnica e até alguns reforços. Tudo muito bem encaminhadinho. Porém, no meio desse caminho, eu estou apurando bastante essa história, inclusive com uma fonte que está lá no Equador, bem próximo às negociações, o que está rolando nesse momento? Por uma questão de filosofia de trabalho do Ángel Ramírez, ele não quer abandonar o Del Valle no meio da temporada, e muito menos assumir um time como o Palmeiras, também com o barco já em movimento. É uma questão de filosofia de trabalho dele. Prefere terminar o ciclo, está super feliz com a proposta do Palmeiras, super orgulhoso, mas por essa filosofia dele, talvez não haja negócio nesse momento. O Palmeiras ainda insiste, tenta convencê-lo do contrário. É preciso aguardar. Enquanto isso, a gente faz um rápido perfil deste homem, deste espanhol tão cobiçado, tão desejado pelo Palestra. Miguel Ángel Ramírez nasceu em Las Palmas, Espanha. É técnico de futebol desde os 20 aninhos de idade. Dia 23 de outubro agora, completa 36 de vida. O jovem treinador, que já tem licença UEFA Pro, é técnico profissional faz apenas 1 ano e meio. Chegou ao Del Valle em 2018 para conduzir as categorias de base do clube equatoriano. Subiu ao time principal em 2019 e conquistou a Copa Sul-Americana, além de revelar bons jogadores. Chamou mais a atenção dos brasileiros recentemente, após vitórias expressivas contra Flamengo e Corinthians.
gosta do esquema ofensivo com 2 pontas abertos, o chamado 4-3-3. E se baseia no jogo combinado, como se diz nos dias de hoje. Passes precisos, valorizando posse de bola e o coletivo da equipe. Costuma trabalhar em projetos a longo prazo e com atletas promissores, revelações, pratas da casa. Miguel Ángel Ramírez se assemelha na filosofia e principalmente na aparência ao consagrado Pepe Guardiola. Parece, mas ainda não é. Parece muito, o Guardiola é um pouquinho mais bonito, né? Parece Você acha? Você me falou, né, que você acha os olhos do Guardiola não, bonitos. Senhor. Agora eu quero ver se você vai falar Não, o que senhor. você falou aqui nos bastidores, que com 20 anos ele já era treinador, por quê? Porque ele era ruim de bola. Porque o cara com 20 anos virar treinador, ele gosta de futebol, certo? Exato, carreira mas não devia ser virou. muito ruim. Ou ele teve uma contusão muito grave, ou ele era muito ruim de bola. Podia ser jornalista ou técnico. eu Acabou. optei por ser Eu também. jornalista. Não teve jeito. Gente, olha, não dá pra você ir contra um cara que está querendo ser ético e manter um trabalho que ele está realizando. Eu acho que você tem que respeitar esse tipo de coisa. É elogiável essa atitude do Ramírez. É elogiável. Ele, eu Mostra tenho um comprometimento. Isso. Se ele não vai fazer. Se ele, por exemplo, se ele faz isso com o Del Valle, ele pode depois fazer com o Palmeiras. Aquela história daquele samba do Luiz Airão, né? Se ela faz com ele, vai fazer comigo. E outra, Não 10 vezes, ele ia ganhar 10 vezes o que ganha lá. Então, olha só, o cara tá recruzando um salário 10 vezes maior. E até não está nem recusando. Tá orgulhoso de ser convidado pelo Palmeiras. Legal. O Palmeiras é um clube muito importante. Brasil, Mas né? podia ter Equador. mandado um WhatsApp falando tudo Agora, isso. Mas ele tem uma filosofia de vida, né? Se eu fosse o Palmeiras, eu teria ido atrás do Rogério Ceni como primeira opção, né? Para, nada a ver, Rogério Ceni. Tudo a ver, Para. tudo a ver, Michele, tudo a ver. É o um outro tec- lado do muro, Garrafa. Tem que acabar com isso daí. O Rogério Para. o Rogério tem chance de vir a ser técnico da seleção brasileira. O Rogério Mas hoje daqui no uns futebol 5 anos. tem que acabar com essa história. O Rogério mesmo tem que acabar com essa história. Não acabar com a imagem dele ligada ao São Paulo. Isso é como jogador, como técnico tem que abrir as portas, sim. E Mas o Palmeiras, ainda é cedo. pro bem do Palmeiras, não é cedo não. O Rogério está dando uma aula do que é ser treinador de futebol. Fazer o que ele está fazendo com o Fortaleza merece todo o nosso respeito e aplauso, porque o Rogério ele assumiu de forma prematura o São Paulo, ainda muito verde na oportunidade, ele se contradisse na época, na oportunidade, nas entrevistas coletivas, com números. O Rogério deu um passo atrás, fez um trabalho belíssimo no Fortaleza e continua fazendo. Hoje é o melhor técnico brasileiro em atividade. Para mim é o Rogério Ceni. Por que eu falei o Rogério em relação ao Miguel Ángel? Nada contra o estrangeiro, não. Ele também faz um ótimo trabalho lá, com uma equipe muito limitada. Essa equipe está chamando atenção, foi campeão da Copa Sul-Americana, mas você chegar num clube que manda técnico embora com 60% de aproveitamento é uma barca furada. Então, o Miguel Ángel Ramírez vai precisar de tempo. E tempo o futebol brasileiro não dá para ninguém. Bom, e só... Então, Rogério Ceni, para mim, era a primeira opção e bola da vez pro Palmeiras. O Alexandre Silvestre está pedindo a palavra. Pode dividir a tela aqui, o Alexandre Silvestre, comigo? Só quero corrigir uma informação aqui que o Bruno Calhó me passa. O salário é 2,5 vezes maior, não 10 vezes maior. Ontem falaram Mas aqui mesmo 10 assim, é vezes uma maior. bufunfa boa, né? Ele ganha $40 mil lá e iria ganhar $100 mil aqui. Tá bom, hein? Tá bom. Fale, Silvestre, por gentileza. Silvestre. Eu ia fazer essa correção. Aproximadamente 3 vezes o que ele ganha lá, ganharia aqui no Palmeiras. O Garrafa falou em aproveitamento de técnicos demitidos no Verdão. O Ramírez lá tem aproveitamento de 52%. Hoje teve coletiva e o tema contratação, interesse do Palmeiras não foi abordado por ele na coletiva de hoje. Silvestre, por que o Palmeiras teve que ir até lá para escutar um não? Será que a pessoa já não podia ter falado assim: Miguel, temos aqui toda uma filosofia, queremos trazer você por $100 mil, topa, posso ir aí levar o contrato? Teve que ir até lá, poxa vida. Dona Silvestre? E foi mais ou menos isso que o Palmeiras fez. O Anderson Barros, o diretor executivo, falou antes de viajar com o Ángel. Já meio que deu as coordenadas para ele, sentiu uma resposta muito positiva e foi para resolver a parada com o técnico e principalmente com o Del Valle.
mantendo uma relação estreita com o clube equatoriano, porque ele tem contrato com o Del Valle, tem multa rescisória, talvez de $1 milhão, é o que se especula. Então o Palmeiras foi lá para resolver a parada. E quando teve o cara a cara, o tete a tete, até porque esse técnico não utiliza intermediários, empresários, ele gosta da conversa direta com o dirigente do clube que tem interesse nele, ele colocou isso sobre a mesa. Eu topo, adorei, mas não abandono o trabalho pela metade e não começo um trabalho já iniciado. Então tá bom, aí vai fazer igual o Thiago Nunes, eu topo, beleza, mas eu vou daqui 4 meses, é isso? Ah, pelo amor de Deus, abaixo pro gaiteiro, ou senta na janelinha agora ou não vem. Porque Palmeiras ficar esperando o técnico não dá, precisa de um técnico pra ontem, certo? Não quer o Palmeiras também não quer você. Vamos partir pra outra, nem que seja Rogério Ceni, que eu acho que ainda não tá preparado pro Palmeiras. É uma bucha do tamanho do... Mas não, ela é, mas o Rogério, pelo menos, ele entende o que é o futebol brasileiro, entende a cobrança que está aqui, porque se o Miguel Ángel vem, a torcida do Palmeiras já vai chegar contra o Bragantino, não no final de semana, no meio de semana da próxima, querer que o Palmeiras jogue igual ao Barcelona. Isso não vai acontecer. Tá. Vai todo um tempo para ele colocar como planejamento o trabalho dele. Pô. Palmeiras, só rapidinho. Miguel Ángel, para um começo de temporada. Não agora, que o cara vai ter que conhecer todos os jogadores, conhecer o nosso estilo de campeonato, conhecer o time do Corinthians, do Fortaleza, não dá. Se fosse o Rogério Ceni recebesse hoje uma proposta do Palmeiras, você viria hoje? Claro que não. Eu, como Rogério Ceni, não, porque ele vai ser o técnico de São Paulo. Peraí. Não, independentemente disso. Não, eu sei, tem essa história de São Paulo, mas esquece. Eu não viria. Esse é o ponto. Tudo bem. Esse pepino todo que a gente está colocando pro Miguel Ángel, e com razão, vai pegar pro Rogério Ceni também. Sim, claro. Eu acho que com o Rogério até pior. Sim. Porque o cara vai, esse cara é São Paulino, não sei o quê, ia ser até pior. Sim. Então é um negócio sério. Exatamente. Nós temos que começar mas o Palmeiras não pensa começar a trabalhar no começo da temporada. Isso, correto. É uma bagunça, é uma desorganização. Deixa o professor Cebola aí até Errado foi ter demitido o Luxemburgo. Por que não me escutaram antes? Não deviam ter mandado embora o Luxemburgo, deviam ter mandado embora meia dúzia de pé de rato que estão encostados lá e que não jogam futebol. Eliminado ainda na primeira... Desculpa, desabafo. Eliminado ainda na primeira fase da Libertadores, o Corinthians agora foca as atenções no Brasileirão. Outro lugar que também tá cheio de pé de rato, né? Vocês viram o Neto falando lá? É impressionante. Concorda, assina embaixo com tudo. Amanhã, o Timão encara o Vasco, lá em São Januário. Se bobear, toma de novo uma piaba. E o Jonas Campos chega direto da nossa redação aqui, da Central de Esportes, para responder a seguinte pergunta. O Fábio Santos já vai pro jogo, Jonão? Boa noite. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Flávio, ao Garrafa, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Tudo indica que sim, viu, Michele? Fábio Santos, 35 anos, campeão do mundo e da Libertadores em 2012 pelo Corinthians, está de volta, contrato até dezembro de 2021, já apareceu no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, portanto está regularizado, pode sim enfrentar o Vasco, mas fica a critério do técnico Wagner Mancini. O Fábio Santos deixou bem claro na entrevista coletiva de apresentação que ele está bem fisicamente, vinha treinando normalmente no Atlético Mineiro, né? Não vinha sendo muito utilizado pelo Jorge Sampaoli, por opção do treinador argentino, mas ele vinha trabalhando firme, está apto a atuar apesar da falta de ritmo de jogo e vem para ser um reforço, uma liderança dentro e fora de campo. Por isso a gente ouve agora o novo camisa 26 do Timão, o lateral esquerdo, Fábio Santos, que está de volta ao Corinthians. Acredito que temos líderes aqui hoje no clube e acho que é um papel importante também ajudar a tirar um pouco da responsabilidade desses jogadores, né? No qual vem sendo muito criticado, tem uma carga muito pesada em cima de todos eles e eu chego para dividir essa responsabilidade com todos eles. É impossível você não abraçar um projeto no Corinthians. Quando eu cheguei aqui também, poucas pessoas lembram, muitas pessoas lembram que meu segundo jogo foi contra o Tolima e estava um caos tudo isso daqui e graças a Deus a gente conseguiu dar a volta por cima e fizemos história. Sei que isso não vai fazer com que as pessoas tenham mais paciência, que eu possa errar mais que os outros. Eu tenho essa consciência e para falar a verdade, eu esquecer tudo que eu vivi aqui dentro e fazer uma nova história, né? Sei da responsabilidade, sei da cobrança, estou preparado para ela. E, como eu disse, num tesão do caramba para fazer as melhores coisas dentro de campo, poder ajudar meus companheiros dentro de campo. E é com esse pensamento positivo que eu estou encarando daqui para frente. É isso, o homem está empolgado, está de volta. E ele falou também, viu, Michele,
Garrafa e Flávio, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva, sobre o goleiro Cássio, né, com quem ele foi campeão do mundo e da Libertadores em 2012. O Cássio não vive um bom momento no Corinthians, desabafou após a goleada sofrida para o Flamengo. Daqui a pouco eu volto com o Fábio Santos falando sobre o Cássio. A gente tem, inclusive, também uma matéria especial sobre o goleiro ídolo e capitão corintiano. Michele. Valeu, Jonas Campos. Bom, Fábio Santos eu acho que é um jogador com bastante experiência e é importante ter um jogador assim no elenco nesse momento. O que vocês acham? Então, ele tem uma história no clube, ele é um líder, ele é um profissional bacana, tudo isso a gente sabe. Agora, o Corinthians precisava do lateral esquerdo? O problema era o Piton? É o Piton? Acho que não. Esse negócio dos líderes aí, a torcida tá no pé desses caras mesmo. Então, é aquela história de pegar por pegar, sabe? Já é o terceiro jogador que o São Paulo dispensa que o Corinthians pega. Todo mundo que ele dispensa que o Corinthians pega, só refugo. O São Paulo é bom treinador, né? Ele não quis o Casares, ele não quis o Otero, não quis o Fábio Santos, o Corinthians tchum. Isso custa dinheiro, isso custa caro. Será que seria o caso de se trazer mais um jogador da posição? Não sei. Tomara que ele consiga. Como líder, como história, como profissional, um baita profissional, é sério, eu tenho o maior respeito pelo Fábio Santos. Maior respeito. Desde o tempo que ele jogava no São Paulo, sempre foi um profissional respeitável. Só não sei se é o caso agora, né? Mas, enfim, o Corinthians faz isso, né? Tá trazendo aí, vai trazendo. E pro desenho do Corinthians, Flávio, eu entendo o que você está falando, né? Se o Corinthians tivesse lá um time organizado, suas receitas corretas, ou seja, tá uma bagunça generalizada. Então, o Corinthians precisa o quê? Acalmar os ânimos. E nesse momento, falando tecnicamente, o Fábio pode agregar nesse grupo. Eu acho que pode agregar sim, claro que é um jogador, não é aquele Fábio Santos que saiu do Corinthians, ele volta com uma idade acima, obviamente, não é? Mas é um cara que conhece o clube, que vai saber lidar com essa pressão. Tem o Piton, o Piton é para jogar quando o time está ganhando. Agora, na hora que a coisa tá feia, não adianta você apostar nessa molecada, é jogar esses meninos na boca dos leões. Então tem que trazer realmente alguns caras experientes. E o Fábio Santos, por todo o perfil, por tudo que você falou, eu acho que pode ajudar o Corinthians, que vive um momento muito, mas muito complicado. Eu acho que pior que tá, com ele não fica, entendeu? Roda aí pra gente. Fala Michele, Garrafa e Flávio Prado. Aqui quem fala é o Diego de Osasco. Na minha opinião, o Palmeiras só vai ganhar um título quando trocar os jogadores. Abraço. Oi pessoal de Gazeta Esportiva, Flávio Prado, Michele, todo mundo aí. Olha, eu acho que com o novo técnico o Palmeiras pode brigar para algum título sim. Tem alguns títulos aí que ele pode brigar ainda. Boa noite. João da Zona Sul. E aí, Garrafa? Eu sou Cristian do Guarujá. E eu acho que se não der as peças que ele quer, vai ficar na mesma. Lindinho, um beijo pra você. Agora é hora de acelerar pelas pistas de corrida do Brasil e do mundo com ele, com o nosso Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Oferecimento Mitsubishi Motors. Drive your ambition. Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo novamente aqui no Momento Velocidade. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio, Osmar e a todos. Olha, nesse final de semana, Rodrigo, a gente teve Stock Car, né? E você estava lá, acompanhando tudo de pertinho. Conta pra gente. É verdade, Michele. Deu até saudade, né? Foi a primeira vez que eu fui na Stock Car esse ano. E a gente foi conferir de perto, né, a principal categoria do automobilismo brasileiro, que nesse ano já consagrou 10 vencedores em 11 corridas, ou seja, praticamente um por corrida, né? A gente está vendo essas imagens aí, Michele, são da largada da primeira corrida, né? No Velocitar foram 2 provas. Nossa. E as vitórias foram do Júlio Campos, da Lubrax Crown Racing, e do Diego Nunes, da Blau Motorsport. Aliás, foi a primeira vitória dessa equipe. Mas o piloto que mais acumulou pontos no campeonato foi o Gabriel Casagrande, da equipe R Mateus, que são 2 corridas, então quem vai bem às vezes na primeira não vai bem na segunda, né? Tá. E a liderança na tabela segue sendo do César Ramos, da equipe Ipiranga. E ele está seguido bem de pertinho pelo Ricardo Zonta da Shell e está bem embolado o campeonato. Não dá para dizer ainda quem vai ser o campeão, porque está bem disputado. O Velocitar também foi palco das categorias de acesso. A Stock Car Light consagrou as vitórias do Matheus Iório e do Gabriel Lusquinhos. E a Copa HB20 deu show com mais uma rodada dupla, reunindo mais de 30 carros na categoria comandado pelo piloto e empresário Daniel Kellerman, que está de parabéns porque a Copa HB20 é de entrada mesmo, né? Você que sai do kart já pode correr lá. E também foi nesse belo autódromo administrado pela Spinelli Racing que o mundo do rally se prepara para os Sertões 2020. E os 2 campeões da Stock Car, Rubens Barrichello e Felipe Fraga, vão estrear no off-road. E quem fala dessa experiência com a gente é o chefe da equipe, Rodolfo Mateis,
que inclusive já foi campeão do Rally Dakar pilotando moto e deu uma palavrinha exclusiva para a TV Gazeta. A minha base toda do off-road veio das duas rodas da moto. Eu tive uma carreira de 10 anos na moto. Tive a felicidade de vencer 2 vezes na minha categoria nos Sertões. No Dakar, fui campeão da categoria Maratona 450 em 2009. E toda essa experiência que eu adquiri e paixão, né, pela terra, lá atrás eu já tinha esse sonho de formar um time nas 4 rodas, trazendo todo o nosso conhecimento técnico do asfalto para tentar somar o máximo possível de ter um time bem profissional na terra. E agora, finalmente, a gente está realizando esse sonho. Mas eu estava comentando aqui com o Rodrigo. Mas que bonito esse Rodolfo Matheus. E ele é irmão de quem que você me falou? Da Fiorella Matheus, né, atriz que realmente... namorou o Pato. E ela... Por onde ela passa, realmente chama atenção pela beleza. Ela é maravilhosa. E o irmão também é maravilhoso. Temos que Vou falar pro Rodolfo, ele vai ficar feliz. Fala mesmo, que bonito. Convide ele para vir aqui Vamos também convidar. pessoalmente. Inclusive, Michele, a gente vai ter a reportagem completa do Rally dos Sertões e a cobertura do Mitsubishi Cup, que também foi nesse autódromo que a gente viu aí da Stock Car. Eu consegui ir nas 2 corridas, porque foi também na Mitsubishi Cup lá no Velocitar. E a gente vai ver domingo, 8 da noite, no Momento Velocidade, no novo horário da Gazeta. Legal, Rodrigo. Ô, Rodrigo, você vai falar ainda de Stock Car? Não, já acabou o tempo do Rodrigo? Não, mas deixa eu falar uma coisa. Primeiro, onde fica esse autódromo Velocitar? Fica em Mogi Guaçu, a uns 150 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. E o Rubinho Barrichello está disputando o Rally dos Sertões? Vai disputar o Rally dos Sertões, são 5.000 quilômetros, né? O Rubinho e o Fraga vão se revezar. Tá. Então o Rubinho vai fazer uma parte do Rally, porque o Rubinho está correndo literalmente todo fim de semana daqui até o Natal, praticamente. Gente, isso é que é gostar de velocidade. Esse gosta e vai ter a entrevista dele lá. Entrevista com o Rubinho Barrichello, exclusiva, domingo no Momento Velocidade, às 8 horas aqui na Gazeta. Perfeito, Michele. Valeu, até Rodrigo. Lá. Tá ligadinho, hein? Rodrigo sempre com as camisas bonitas, todo chique. Rodrigo França. Né? Exatamente. Ontem Flávio Penha, Garrafa Pompeia. É diferente. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Obrigadão. Olha, agora a gente vai voltar a girar a nossa equipe de reportagem, começando pelos Lucas Mussetti, que está na Vila Belmiro com as informações do duelo entre Santos e Defensa e Justiça. Mussetti, saiu a escalação do Peixe? Saiu, Michele, a gente falava do Soteldo. O Soteldo não é só titular, ele é capitão hoje. Cuca tá feliz com a permanência do Soteldo, pelo menos por hora. Então o Soteldo usa 10 e tem a faixa. O Santos, que novamente tá cheio de desfalques, eu tô até com a minha listinha aqui. Madison tá fora de última hora por causa de uma amidalite e se junta a Marinho, Lucas Veríssimo, Carlos Sanches, Raniel, Alisson, Vladimir, Renier e Laércio. Todo mundo fora de combate no Santos, que está escalado pelo Cuca com João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Diego Pituca, Jobson e Jean Mota, Arthur Gomes, Soteldo e Caio Jorge. Cuca escala força máxima, mesmo com o Santos já classificado para as oitavas de final. O objetivo do Santos é conseguir a primeira colocação geral. Precisa ganhar do Defensa e Justiça e zicar o Palmeiras contra o Tigre da Argentina para terminar na liderança geral e decidir em casa a partir das oitavas de final. Michele, é isso. Um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Valeu, Mussetti. Muito obrigada. E agora sim, vamos dar mais um pulo no Morumbi com as informações do confronto entre São Paulo e Binacional. Ô Zé, o Fernando Diniz vai colocar o que ele tem de melhor ou nós vamos ter um time misto aí em campo logo mais? Já dá para saber? Eu diria, Michele, que vai ser um time mexido, não vai ser misto não, mexido, até porque o Luciano deve ficar fora desse jogo, ele sentiu um probleminha na coxa direita lá no empate em 0-0 com o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro, aqui mesmo no Morumbi, então ele deve ficar fora desse jogo, o Pablo deve ser o titular. Com isso, um provável São Paulo, vamos lá, uns mosquitinhos bem chatos aqui, se o jogo for chato igual os mosquitinhos, viu, aí a gente vai ter problema. Vamos lá, Thiago Volpi no gol, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda voltando lá da seleção equatoriana e o Léo Espelé. Luan, Tietê, Vitor Bueno e Igor Gomes, Pablo na vaga do Luciano e o Brenner, esse o provável São Paulo que vai entrar em campo daqui a pouquinho aqui no Cícero Pompeu de Toledo, viu, Michele?
Valeu, José Paes. O que vocês acharam dessas mudanças aí? Não, o problema é que só tem 3 jogadores que acertam no gol do time de São Paulo. Que é o Reinaldo, né? Não vai jogar. Que é o King, Luciano, que não vai jogar. Só sobrou o Brenner, porque os outros eles não acertam o gol, eles têm dificuldade, sabe a impressão assim de estrábico? Então só tem o Brenner, né? Só precisa que o 0 acerta. E o Brenner fala que os outros não acertam no gol, eles não conseguem acertar, é muito pequena a trave. Como a gente disse na reportagem anterior, né, fazendo um apanhado do São Paulo de olho na Copa Sul-Americana, o jogo de hoje ele ganha importância sim no aspecto financeiro, o São Paulo participar da Sul-Americana. Então ele tem a sua importância. 35 milhões de reais né? no total. Então, obviamente, em termos de Libertadores, não vale mais nada. Dá para ganhar, né? Isso, a Sul-Americana dá para ganhar. Esse é então o jogo ganha essa importância. Mas em termos de cobrança, de tranquilidade, o São Paulo tem que estar preocupado com o jogo do próximo domingo. Vai ser um jogaço, 8h30 da noite, São Paulo e Fortaleza, Copa do Brasil de final de semana, tá? Então é um jogo muito importante. É o Rogério Ceni, pela primeira vez, podendo eliminar o São Paulo. E aí tem aquela coisa toda, Leco, Rogério Ceni. O Rogério não vai deixar escapar jogar uma pá de cal na última possibilidade do Leco ser campeão pelo São Paulo. Vai fazer de tudo para ganhar. E apesar do Palmeiras já ter a classificação assegurada para a próxima fase da Libertadores, a situação do time no Campeonato Brasileiro ligou o sinal de alerta entre os torcedores ilustres do Verdão. Ô Silvestre, quem andou se manifestando nas redes sociais nessas últimas horas? Titia Leila, vamos começar pelas damas. Titia Leila, patrocinadora do Palmeiras, e o goleiro Marcos. Antes desses 2 personagens importantes na vida palestrina, eu queria só adiantar para vocês que para o jogo de amanhã contra o Tigre, na Libertadores, Palmeiras em busca da melhor campanha da fase de grupos, o Marcos Rocha, machucado, ficou em tratamento hoje, está fora de combate, e o Felipe Melo volta para o time, se assim o Andrei Lopes, técnico interino, desejar o Felipe Melo, que cumpriu a automática no jogo passado pelo Campeonato Brasileiro. Vamos então de imediato agora para a patrocinadora do Palmeiras, Titia Leila, preocupada. Ela fala para a coletividade, para a família Alviverde. Eu estou extremamente preocupada, estou extremamente chateada com toda essa situação. Vocês estão cansados de saber que eu sempre faço o máximo do que eu posso e vou continuar fazendo. Não são as dificuldades que me desestimulam. Pelo contrário, as dificuldades me estimulam cada vez mais para reverter as situações adversas. Mas os meus seguidores precisam entender que eu não entro em campo, eu não jogo bola. Entende? Eu faço o que eu posso dentro dos meus limites, porque eu tenho limite, tá? Pelo jeito tem limite mesmo o dinheiro da titia Leila. E o goleiro Marcos, o que ele tem a dizer para os jogadores do Verdão? O que me preocupa é o seguinte, o Palmeiras está desanimado, cara. E o desânimo é um dos piores problemas que um time pode ter. Nada contra os méritos do Fortaleza, né? Porque teve méritos, um time super bem montado pelo Rogério Ceni. Mas o Palmeiras não teve força de reação. O Palmeiras está desanimado e é isso que me preocupa. Então, galera, vamos animar aí, porque se tá ruim pode piorar, hein? E não deixa mais pra frente o que vocês podem fazer já no próximo jogo. Desânimo. Escuta aqui a experiência de quem já viveu momentos ruins aí. O desânimo de cair naquela parte de baixo da tabela para correr atrás depois com um saco de cimento nas costas e na subida é complicado. Então, só vocês podem mudar esse panorama aí. Acho que o Marcos tá meio desanimadão também. Já cornetou com mais energia, viu, Michele? Eu também achei, eu ia falar isso, meu. Pô, o Marcos tá muito desanimado. Agora, vamos combinar que a Leila, ela é incrível. Eu sou super fã, eu gosto muito do jeito dela. E ela falou, eu vou continuar fazendo o jeito dela, né? Toda fina. E ela realmente procura fazer o melhor dela, mas os caras lá não correm em campo, pô. Sabe, Leila, é complicado esses jogadores, viu? Esses merecem respeito. Esses daí, a dona Leila, é o que a gente chamava, o Eli Coimbra falava, ela é um José. José do patrocínio, né? Então ela bota a grana, faz o que importa, ela faz o dela arder lá. Pra caramba. Então essa aí tem direito de falar. E o Marcos, né? História espetacular.
E o Palmeiras está realmente, atrás. sabe, são palavras a serem respeitadas. Aquele pessoal que é gritante, para mim não faz nem fu. Mas esse pessoal tem que levar muito a sério. O Marcos, ele viveu o céu e o inferno. Sim. Ele não ganhou só, não. Ele perdeu, né? Ele perdeu também. Perdeu pênalti. Ele encarou a Série B com o Palmeiras. Então, o Marcos, ele sabe o que é Série B. ganhar. Eu gostei muito da frase que ele colocou. Você começa a perder muito, de repente você começa a subir uma ladeira com um saco de cimento nas costas. Aí fica muito terrível. difícil. E a dona Leila, poxa vida, o que ela tem feito pelo Palmeiras é espetacular. Agora o pessoal da bola precisa resolver a vida dele. E o Palmeiras também precisa resolver se quer se zinhaca, vai tentar apostar mais dentro, ou se libera logo de uma vez e bota a molecada para jogar. E definir a estratégia, como disse o Gagliotti, não é a filosofia. A filosofia não é aquilo que pensa o Ramires, que disse que nesse momento não vem. Então, por isso que eu falei que tem que partir com alguém que pensa igual o Ramires. Esse alguém pode ser o Rogério Ceni, apesar que ele não vai aceitar, acho muito difícil, mas se é filosofia tem que seguir uma linha. E engraçado, agora estão falando que o Palmeiras quer um lateral direito, um zagueiro e um atacante. Quando o Luxemburgo pediu, não, pelo amor de Deus, agora pode contratar. Quando o Luxemburgo pediu reforços, todo mundo achou um absurdo. Mas agora estão falando, falta um lateral. Mas quem está pedindo? Hã? Quem está pedindo? Não, o Palmeiras. Não. Mas não, o Palmeiras vai atrás de um lateral, um zagueiro e um atacante. É maluco isso aí? Eu acho não vai errado. contratar o técnico, houve o técnico primeiro. Mas isso aí é Que mundo coisa do de maluco, pim-pim-pim, mas é assim, funciona assim mesmo. Não. Último contato imediato com o Jonas Campos, direto da nossa redação, para falar de um ídolo corintiano que está abalado pelas críticas recebidas. Nossa, o Cássio ainda está chateado? Certamente, né, Michele? Difícil digerir a goleada sofrida para o Flamengo na Neoquímica Arena. Cássio e todo o elenco corintiano, mas o futebol é rápido, é dinâmico. Amanhã tem Vasco em São Januário, o Corinthians precisando dar uma resposta. Hoje, ao portal UOL, o presidente Andrés disse que a chance do Cássio deixar o Corinthians é 0 e a gente até preparou um compilado dessa situação difícil que vive o ídolo Cássio neste momento, relembrando bons e maus momentos dele no Corinthians desde o início da trajetória desse ídolo corintiano lá em 2012. Se liga só. O maior campeão da história do Corinthians, atrás apenas de Marcelinho Carioca, vive momento complicado em um time que vem passando apuros em 2020. Entre as boas atuações de sempre e algumas falhas a mais do que o habitual, Cássio chegou a ser alvo da torcida em protestos e até no lamentável episódio que ficou conhecido como emboscada no aeroporto de Guarulhos, após derrota para o Fluminense no Rio de Janeiro. No início de outubro, com o time brigando contra o rebaixamento, o capitão deu a cara a tapa em entrevista coletiva e disse que esse não é o pior momento que já viveu dentro do clube. Bem longe. Acho que o mais delicado até hoje foi... lógico, quando você não pode ajudar, que você está num momento legal, não está num momento legal. Acho que quando eu perdi a minha posição lá em 2016, acho que aquele momento jamais, algum momento, vai chegar perto, até porque você não vai estar em campo para poder ajudar a sua equipe. Expulso na derrota contra o Ceará, Cássio foi substituído pelo inspirado Walter diante do Atlético Paranaense, na estreia vitoriosa do técnico Wagner Mancini na Arena da Baixada. E muita gente já pediu a mudança de goleiro na meta corintiana. O lateral Fagner chegou a sair em defesa de Cássio. Para mim é um dos maiores ídolos da história do clube. Acho que o respeito com ele tem que ser muito grande. Né? Não estou dizendo quem tem que jogar ou quem não tem que jogar. Isso aí é o treinador que decide. Mas acho que tem que se respeitar um pouquinho mais, não só o atleta, por tudo que ele já fez no clube, mas acho que o ser humano. O recém-chegado Mancini manteve Cássio como titular diante do Flamengo. E mesmo sem o goleiro ter tido culpa, veio a maior goleada sofrida pelo Timão na história da Neoquímica Arena, 5-1. E após o jogo, o desabafo de quem definitivamente chegou no limite. Atualmente tem sobrado tudo pra mim. Tudo é culpa do Cássio, tudo é culpa... Uma coisa tá errada, o time não tá ganhando, é culpa do Cássio. O time não faz gol, é culpa do Cássio. Jamais eu me acho maior que o Corinthians, jamais eu acho que eu sou intocável, jamais eu me acho melhor que alguém. Eu tô aqui para ajudar o Corinthians, eu já falei muitas vezes para você, eu sou muito grato a tudo que o Corinthians fez por mim, mas no momento que eu estiver atrapalhando o Corinthians, eu acho que é o melhor eu procurar outro lugar. Então, o Corinthians me deu tudo. Cássio já falhou feio, como na Recopa. No Campeonato Brasileiro contra a Fluminense, contra o Guarani do Paraguai na Libertadores de 2015, e esse ano também deixou a desejar em algumas partidas, mas a ponto de ir para o banco de reservas?
a ponto de precisar buscar novos ares por uma cobrança excessiva diante de uma grande crise? Mais uma vez, a história brilhante e vitoriosa de um grande ídolo tem o final feliz ameaçado dentro de um clube brasileiro. Pois é, e quem conhece muito bem o Cássio, né, desde 2012, Fábio Santos, apresentado hoje no Corinthians, já reencontrou o Cássio aí nos seus primeiros dias de Corinthians, nesse retorno do Fábio Santos, lateral esquerdo, e falou sobre o capitão corintiano e sobre essa situação conturbada que vive não só o Cássio, mas também o Corinthians. Olha só. Acho que é chovendo molhado falar da história do Cássio. Para mim é o maior goleiro da história do clube, o jogador mais vitorioso dos últimos anos. Conforme o seu tamanho, maior é a pressão em cima de você. A gente tem que tratar isso com naturalidade, sabe que a cobrança no Corinthians é muito grande e da mesma forma quando tu ganha você é muito mais elogiado que nos outros lugares. Aqui quando tu perde, quando tu é cobrado, tu acaba sendo mais cobrado do que nos outros lugares. Isso é natural, a gente já está acostumado com esse tipo de situação e vejo com naturalidade também esse desabafo de um cara que quer ganhar, quer vencer. Não está acostumado com esse tipo de cobrança individualizada, né? Até brinquei com ele, eu falei, chegou mais um para dividir com você, mas não vamos dividir briga não, vamos a partir de agora começar a ganhar para realmente levantar o astral de todo mundo dentro do clube, que eu tenho certeza que esse é o objetivo de todos, né? Mas eu vejo um Cássio já pensando no próximo jogo, já motivado para um próximo jogo, tentando esquecer tudo que passou no final de semana. E assim que a gente não só quer ver o Cássio, como todos os jogadores, né, já concentrados em fazer um grande jogo na quarta-feira. É isso, gente. Corinthians numa crise danada, dentro e fora de campo. Hoje até teria uma reunião para votação aí da aprovação ou não das contas de 2019. A reunião foi cancelada por falta de segurança, uma reunião que seria importante até para, quem sabe, uma abertura num processo de impeachment do presidente Andrés. Seria importante também, quem sabe, para a eleição de novembro. Foi adiada por falta de segurança, enfim, situação bastante complicada e dentro de campo nada mais simbólico, né? O principal ídolo do Corinthians no momento, vivendo essa situação bastante delicada, o goleiro e capitão Cássio. Michele. Verdade, a gente estava até comentando aqui, obrigada, viu, Jonas? Boa noite para você. Eu, Garrafa, Flávia, a gente estava comentando, o Garrafa mostrou aquela defesa que o Cássio faz, né, Garrafa? E toca com a outra mão, a pontinha do dedo na bola. Você vê a qualidade, ele é um monstro, Cássio, ele é um monstro. Não pode cogitar esse tipo de coisa. O Marcos, que também, super ídolo, já passou por momentos que ele tomou um gol uma vez. Mas não vejo, né, Michele, assim que uma Cássio... goleada, o Marcos tomou goleada, Vitória, lembra? Vitória, pelo Vitória, Palmeiras, né, eu lembro de uma goleada furou. Foi uns 4 o que não é o caso do Cássio nesse momento. O Cássio está bem? Não tá, ele não está bem, assim como todo o Corinthians não está bem. Então tirar o Cássio, aí você tem que tirar o Fagner, o Gil, você tem que tirar o time inteiro. Né? Dá um banho de sal grosso. Então, e o Cássio já foi tirado uma oportunidade pelo próprio Tite. Não é o caso tirar o Cássio. Morreu a avó dele, ele teve, aí ele não estava legal. O Cássio... não é por causa disso, pelo amor de Deus. Não, tá falando lá atrás, quando foi com o Tite. Sim, ele teve esse momento, que ele engordou. A coisa é a seguinte, o Cássio, ele tá muito acima de qualquer tipo de coisa. E é pena que hoje, né, não tem ninguém. Mas o legal seria um outro time fazer uma proposta para o Cássio. Para ele ir embora, acho que seria legal. Ele sabe, gente, tá bom, não sirva, eu vou embora, até logo. Seria muito legal se isso acontecesse. O Cássio é um cara tão acima da média que quem viaja, eu adoro ir em estádio de futebol pelo mundo, e você vê estátuas dos grandes nomes. O Corinthians deveria, esse é um cara que poderia ter estátua lá, e deveria, na porta do estádio do Corinthians. E é também a última geração de goleiros que não sabe sair jogando com o pé. Que também não faz diferença do Corinthians, porque o Corinthians não tem filosofia nenhuma, muito menos de jogar com o pé. Mas realmente é um cara que merece... É uma nova geração, um novo tipo de goleiro que está surgindo. E para finalizar, o Jonas fez en passant, esse negócio da anulação, do cancelamento da reunião de hoje, por falta de segurança, isso cheira mal. Vou até tapar aqui, ó. Vergonha, hein? Que vergonha, não? Aliás, o Jonas tem mais coisa para falar sobre isso, sobre essa questão da aprovação de contas, essa confusão que está acontecendo. Dá uma explicada para a gente rapidinho, Jonas, o que é isso? Não, é isso, Michele. Eu citei rapidamente, né, que hoje aconteceria na Neoquímica Arena uma reunião para votação da aprovação de contas referente a 2019. Essa reunião foi cancelada por falta de segurança, porque foi vazado aí os conselheiros
que participaram também de reuniões desde 2017. Então, esses conselheiros que participariam dessa reunião começaram a sofrer ameaças. Então, por falta de segurança, uma reunião determinante para o futuro do Corinthians, o resultado dessa reunião poderia originar, por exemplo, o início de um processo de impeachment contra o presidente Andrés. Seria determinante também para a eleição do dia 28 de novembro, com 3 candidatos disputando aí o cargo máximo do Corinthians. Essa reunião foi cancelada por falta de segurança, por causa aí do vazamento dos conselheiros desde 2017, uma situação bastante turbulenta nos bastidores do Corinthians, não é só dentro de campo, é uma crise generalizada no clube, né, Mi? Boa, Jonas. Na verdade, essa é a desculpa que o Goulart arrumou para adiar. Não teve falta de segurança nenhuma, era uma eleição online e o Andrés não conseguiu voto suficiente para ter as contas aprovadas. Por isso que eles anularam. Esquema. Se o Corinthians... Olha a situação. Se o Corinthians aprova as contas, o Profut cancela o empréstimo. O Corinthians vai ter que pagar. Porque está cheio de irregularidade e existem normas do Profut que o Corinthians não está aprovando. Se o clube aprova, o Corinthians perde o Profut. Se o clube se não aprova, o Andrés tem que ser chamado para impeachment. Então, eles arrumaram um jeitinho aí. Que confusão. Olha, com a mudança de treinador, o Palmeiras vai brigar por alguém, por algum título nessa temporada? A maioria respondeu que não. 61% dos votos. Isso. Acabou, galera. Tchau, Flávio. Tchau, Garrafa. Beijão pra todo mundo que nos acompanhou. E amanhã tem mais.